Ele nasceu para lutar. E foi criado para não aceitar nada, a não ser a vitória nos campos de batalha. Ele foi o grande comandante militar de Cartago, Aníbal. A missão da vida de Aníbal foi destruir Roma ou morrer tentando. Aníbal avançou pelos gelados Alpes. Eliminou dezenas de milhares dos mais ferozes guerreiros romanos. E fez história militar num campo de batalha, onde dizimou 70 mil homens num único dia. Aníbal é um matador. Aníbal é um conquistador. Aníbal é o aniquilador. Batalhas antes de Cristo. Aníbal, o aniquilador. O ano 219 a.C., o homem Aníbal Barca, de Cartago, um dos maiores e mais sanguinários generais da história. Aníbal reduziu a cinzas a cidade romana de Saguntum. As chamas foram apenas os primeiros anúncios da conflagração que logo tomaria a Europa, enquanto Aníbal, o aniquilador, instaurava seu domínio sangrento com o fim de se vingar da poderosa Roma. Cartago, terra natal de Aníbal, era um centro comercial da costa norte da África. Sua influência econômica e militar reverberava em todo o Mediterrâneo. Cartago estendia seu comércio até o leste do Mediterrâneo e há evidências de que comercializavam em locais tão distantes como o Estreito de Gibraltar e a Inglaterra. A apenas 650 quilômetros de Cartago ficava Roma. Embora não ainda o império colossal que se tornaria, possuía um exército que ameaçava o domínio comercial cartaginês na região. Os romanos eram um povo guerreiro e imperial. Ainda não eram um império, mas via-se que essa república começava a expandir suas fronteiras. Então era só uma questão de tempo para que Roma e Cartago se enfrentassem pelo poder. Aníbal destruiu Saguntum pessoalmente, mandando um convite sangrento para que Roma aceitasse entrar em seu jogo mortal e destrutivo. O cerco a Saguntum durou 8 meses, pelo que sabemos. Não temos muitos detalhes de uma perspectiva histórica, mas o que sabemos é que assim que os soldados cartagineses conseguiram entrar, foram de casa em casa e capturaram quase todas as famílias romanas, mataram os homens e venderam as mulheres e crianças como escravas. Através da fumaça mal cheirosa da terra abrasada e dos corpos queimados, veio a resposta de Roma: capturem Aníbal e o crucifixem. Numa cena muito famosa descrita pelo historiador grego Políbio, o embaixador romano pegou sua toga, uma prega em cada mão e disse: Roma oferece paz ou guerra. Escolha, para Roma tanto faz. Aníbal e os cartagineses escolheram a guerra, cujas sementes haviam sido plantadas quase meio século antes. Foi quando Cartago e Roma cobriram de sangue o mar Mediterrâneo na Primeira Guerra Púnica, aludindo ao nome latino de Cartago. 400 mil mortos, quase 15% da força militar de todo o território da Itália foram perdidos naquela guerra terrível e sangrenta. A guerra terminou num empate militar, mas o Tratado de Paz custou mais caro para Cartago. Parte do acordo com Roma era que Cartago limitaria sua marinha a 100 navios. E isso era muito incômodo para um império que era uma potência comercial. Sem a maior parte da frota comercial e com os bolsos vazios, Cartago usou sua potência militar para explorar as riquezas da Espanha. A Espanha tinha vastas minas de prata. E os cartagineses rapidamente as dominaram e fizeram uma fortuna. Eles decidiram construir defesas terrestres em vez de marítimas, que foram bastante esgotadas na Primeira Guerra Púnica. O pai de Aníbal, Amílcar Barca, um dos comandantes mais experientes de Cartago, liderou o exército até a Espanha. Amílcar Barca é fundador de uma grande dinastia militar
em Cartago, a dos Barcidas, do nome Barca, e ele realmente odiava os romanos. O jovem Aníbal estava imerso num mundo violento e sangrento, vendo seu pai, professor e modelo, travando combates brutais. Aníbal tinha apenas 9 anos quando Amílcar tomou a Espanha. Então ele basicamente cresceu no campo de batalha. Amílcar ensinou o jovem Aníbal a travar guerras violentas na prática. Ao completar 19 anos, Aníbal passara a vida num campo militar e lá, observando seu pai e outros generais, aprendeu a comandar seus homens. Aníbal aprendeu que para construir um exército de guerreiros leais, dispostos a marchar a seu lado nos horrores da guerra, às vezes era preciso castigá-los. Se um oficial cartaginês fracassava na batalha, era crucificado em praça pública. O domínio cartaginês da Espanha era muito cruel, baseado no fogo, na espada e na crucificação. Mas Aníbal também motivava seus homens dormindo onde dormiam, comendo o que comiam e lutando ao lado deles. Obedientes, eles acatavam suas ordens e seu profundo desejo de se vingar de Roma, que herdara de seu pai. Amílcar nunca saboreou a vingança. Em 228 a.C., ele morreu subitamente, segundo alguns, assassinado. Ele foi substituído por seu genro, chamado Asdrúbal o Esplêndido, que continuou durante cerca de 6 anos a aumentar o poder cartaginês e ampliar seus domínios, até ser assassinado também. Questiona-se historicamente se Aníbal teve uma participação nisso. Finalmente a hora de Aníbal chegara. Ele tinha apenas 26 anos e já comandava todo o exército cartaginês. Mas era feroz, experiente e ambicioso. Diz a lenda que Amílcar fez Aníbal jurar no altar dedicado a Baal que passaria a vida combatendo Roma até finalmente destruir a cidade. Em 219 a.C., com sede de vingança ardendo dentro dele e com Saguntum em chamas, Aníbal lançou seu ataque contra Roma. Começava a Segunda Guerra Púnica. Aníbal reuniu um exército de cerca de 50 mil soldados. Mas, como não tinha marinha, teve de invadir a Itália por terra. Aníbal avançava. Da Espanha, ele liderou seu exército de 50 mil homens ao longo da costa do Mediterrâneo em direção a Roma. 2 meses e meio depois, Aníbal, exausto, mas pronto para lutar, chegou ao rio Ródano. Mas Aníbal espantou-se ao descobrir que os romanos souberam de seu avanço e mandaram um exército para interceptá-lo. Os romanos sabiam da movimentação de Aníbal na Espanha, mas em vez de seguir diretamente para a Espanha, foram espertos. Olharam um mapa, viram por onde Aníbal marcharia e tentaram bloquear a estrada até a península da Itália na costa do Mediterrâneo. Foi o grande general romano Públio Cornélio Cipião quem liderou o ataque contra Aníbal. O exército de Cipião, de 10 mil homens, estava na Massília, uma aliada romana na costa do Mediterrâneo. O exército de Aníbal, 5 vezes maior, cruzou o rio Ródano. Cipião mandou 300 membros da cavalaria em direção a Aníbal. Aníbal ordenou que 500 membros de sua cavalaria fossem ao encontro dos romanos. As duas unidades colidiram. A guerra entre Roma e Cartago recomeçou. Foi uma escaramuça entre unidades de batedores. Nesta luta, as forças de Aníbal levaram a pior no ataque e recuaram. Cipião ordenou que todo o seu exército os seguissem. Aníbal sabia que Cipião estava a poucos dias de marcha de distância e era um comandante talentoso. Ele era capaz de colocar Aníbal para correr. Mas quando Cipião chegou ao local onde o exército de Aníbal deveria estar, não o encontrou. Parecia que o exército todo tinha evaporado. Cipião forçou Aníbal a mudar de plano. Agora, em vez de marchar ao longo da costa do Mediterrâneo até Roma, Aníbal atacaria pelo norte, através dos Alpes. O motivo pelo qual Aníbal atravessou a Espanha e os Alpes por terra não foi porque era uma ótima escolha estratégica. Na verdade, ele foi forçado a tomar essa rota.
devido basicamente à situação que ele enfrentava com os romanos naquele momento. Aníbal chegou aos Alpes no outono de 218 a.C. Devido à altitude, ele e seus 50.000 soldados enfrentaram temperaturas abaixo de zero e um terreno coberto por gelo traiçoeiro. Os homens estavam famintos, com poucos suprimentos, e não era apenas infantaria. Aníbal também levava 9.000 membros da cavalaria e 37 elefantes. Todos os grandes exércitos incluíam elefantes. Quando os gregos lutaram com Cartago numa de suas batalhas, os cartagineses tinham carros de guerra e eram expulsos do campo de batalha pelos elefantes. E eles disseram, vamos trocar os carros de guerra por elefantes. Por causa disso, na época das guerras púnicas, Cartago tinha, só em seu território, 300 elefantes treinados, vivendo dentro dos muros da cidade de Cartago. Então foi assim que os elefantes foram introduzidos na batalha. A travessia dos Alpes, com um exército tão grande, era um difícil feito militar. Para Aníbal e seus homens, as consequências seriam catastróficas. Os homens congelavam, morriam de fome. Um deslizamento bloqueou totalmente o caminho. Era totalmente infernal. Os suprimentos acabavam, e eles ainda nem haviam chegado à parte mais difícil da travessia. Bem, eles chegaram a uma aldeia gaulesa, e os gauleses lhes deram provisão e suprimentos. Aníbal aceitou a ajuda, mas ele, com toda certeza, desconfiou dos motivos, porque sabia que às vezes os gauleses eram amigáveis e às vezes não eram. Aníbal não confiava nos gauleses, mas acabou aceitando a ajuda deles. Os gauleses o mandaram seguir por uma estreita passagem que levava a uma garganta. Aníbal estava totalmente certo em suas suspeitas. Os guias, de repente, pararam. Era uma armadilha. 218 a.C. Aníbal lidera o exército cartaginês pelos traiçoeiros Alpes para invadir Roma. Ao longo do caminho, gauleses armaram uma cilada para ele, com uma barragem de pedras e flechas. Aníbal encontrou diferentes tribos ao longo da campanha. Esses eram gauleses. A tribo dos gauleses viviam no que hoje é a França moderna. Não eram um povo unificado e geralmente não se aliavam contra o inimigo em comum. Então, às vezes, lutavam com Aníbal contra Roma e às vezes o atacavam. Nesse caso, os gauleses os atacaram. E a garganta se tornou uma cilada mortal. Os gauleses bloquearam os dois lados da garganta. Mas os soldados de Aníbal lutaram e saíram, deixando os inimigos dizimados para trás. Após 30 dias extenuantes, Aníbal e seus homens emergiram dos Alpes. Quando finalmente chegaram às planícies do sul da Itália, quase um terço do exército de Aníbal havia perecido. Eles perderam cerca de 18.000 soldados da infantaria e um terço da cavalaria, talvez 4.000 cavalos. E, portanto, chegaram com 27 elefantes, então ele perdeu um terço deles. Mas Aníbal sempre soube que a travessia custaria caro. E desde o primeiro dia da guerra, ele tinha um plano para recompor seu exército. Um plano que dependia dos elefantes. Parte da estratégia de Aníbal ao cruzar os Alpes é que ele sabia que não teria homens suficientes para combater os romanos. Portanto, ele precisava consegui-los quando chegasse à Itália. Como faria isso? Faria isso atraindo para o seu lado os gauleses. Os gauleses odiavam os romanos, lutavam contra eles havia 500 anos. Aníbal também contava com a adesão de alguns estados romanos. Então, o motivo de levar 37 elefantes para a Itália era convencer, num sentido político, tanto os gauleses quanto os estados aliados, que aquele exército era sério. Os elefantes de Aníbal marcharam para o norte da Itália e conseguiram atrair tribos gaulesas para o lado de Cartago. Em novembro de 218 a.C., o exército de Aníbal aumentara para quase 40.000 homens. Roma respondeu também com 40.000 soldados à ameaça de Aníbal. Os dois exércitos estão agora numa rota de colisão que abalará o mundo antigo e mudará a história militar. Os exércitos de Cartago e de Roma não podiam ser mais diferentes. Os homens de Aníbal eram soldados mercenários de toda a região.
O exército de Aníbal era formado por homens de várias regiões, a maioria deles mercenários, atraídos por sua lendária liderança em batalhas. A infantaria leve era da Líbia. Esses soldados usavam escudo pequeno e redondo e lutavam com uma espada pequena ou dardo. A infantaria pesada era da Gália. Eles corriam para as batalhas nus, intimidando os inimigos com suas mortais espadas duplas. A cavalaria pesada era da Espanha e do norte da Europa. Sua principal arma era uma espada curva chamada falcata, ou uma espada comprida. A capacidade de Aníbal para orquestrar tipos de forças diferentes num ataque coordenado é o que o torna um general realmente notável. O exército romano era muito diferente do exército de Aníbal. Os cartagineses eram muito diversificados, enquanto os romanos eram uniformes. As armaduras dos romanos reluziam. Usavam capacetes de bronze para proteger a cabeça e cotas de malha de ferro ou peitorais para o corpo. Cada soldado levava uma das lanças mais mortíferas da história, o pilo. A longa haste de metal tinha um gancho no final. Quando passava pelo escudo, o peso da madeira o dobrava. Era impossível tirar o pilo do escudo. O inimigo podia optar entre lutar com o escudo com uma lança presa ou o que muitos tolamente faziam, jogar o escudo fora. Isso não era bom contra a infantaria romana. A matança também era feita com uma espada reta feita de ferro, ideal para combates próximos. O escudo romano dava proteção quase total contra projéteis. Enquanto os homens de Aníbal estavam amontoados, os romanos tinham um exército muito mais coeso. O exército romano era um exército nacional. Todos falavam a mesma língua, tinham o mesmo equipamento, todos treinaram as mesmas táticas. Mas a diferença mais significativa estava no estilo de batalha. Era o exército romano com soldados muito disciplinados, equipados e treinados para ir direto para o inimigo, contra um grupo de profissionais que podiam atacar de várias maneiras. No Rio Tessino, esses estilos radicalmente diferentes se encontram num furacão de violência. A cavalaria leve de Aníbal cercou os romanos, atacou a cavalaria romana, recuou e voltou a atacar. Era um caos e confusão, e os romanos não estavam acostumados. O sangue de 2.000 soldados romanos cobriu o chão. Foi uma derrota chocante. O ponto central dessa batalha no Rio Tessino é que Públio Cipião foi ferido. Cipião foi substituído pelo general Semprônio Longo, um líder forte, de temperamento ainda mais forte. Semprônio era um cara esquentado. Cobiçava a glória e seu ano como comandante do exército estava terminando. Ele estava desesperado para lutar e Aníbal sabia disso. Um indício do gênio de Aníbal como comandante era o fato de que estudava longamente seus adversários. Não se sabe como ele conseguiu essa informação. Certamente, o número de comandantes romanos era relativamente pequeno e deviam ser bem conhecidos. Mas também acho que a excelente inteligência cartaginesa deve ter entrado em ação. Então, na hora da batalha, ele sabia quem estava no comando do outro lado. Ele os estudava, conhecia seus pontos fortes e fracos e, no caso de Semprônio, ele o conhecia bem, sabia que era esquentado e o manipulou muito bem. Os dois exércitos inimigos acamparam nas margens opostas do rio, a apenas 70 metros de distância. Não era um grande obstáculo no sentido físico, mas pode ser um obstáculo se for preciso cruzar o rio. Era novembro, fazia frio, nevava. Então, qualquer exército que tentasse cruzar o rio naquelas condições iria sofrer um pouco. A estratégia de Aníbal era tirar vantagem da temperatura baixa, do gênio forte do comandante romano e usar o elemento surpresa. Ele mandou 2 ou 3 mil cavaleiros, ao nascer do dia, cruzar o rio e atacar o acampamento romano. Os romanos foram acordados de repente. Eles tropeçavam no frio, sem ter comido nada. O general romano Semprônio ficou furioso e mandou seus homens cruzarem o rio e atacarem. E eles entraram na água gelada, atrás dos homens de Aníbal. E não é o melhor modo de começar um dia.
40.000 soldados e 4.000 cavaleiros romanos cruzaram o rio. Alinharam-se para a batalha numa formação chamada Legio, composta de vários manípulos. Manípulo significa literalmente uma mancheia de homens. Cada manípulo consistia de cerca de 120 soldados. Os romanos se posicionaram como num tabuleiro de damas. Era uma força especialmente criada para avançar e esmagar o inimigo. Mas Aníbal tinha suas próprias armas para esmagar. Paquidermes, os tanques do exército cartaginês, atacaram os flancos da cavalaria romana. Quase imunes às lanças, os elefantes atacaram com estrondo, fazendo com que os cavaleiros fugissem aterrorizados. A cavalaria de Aníbal com 10.000 homens era muito maior que a dos romanos. A cavalaria númida era tão ágil que parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. A cavalaria pesada espanhola e celta atacou com tanta força que demoliu o que restara da cavalaria romana. A cavalaria cartaginesa deu a volta e esmagou os flancos romanos. Aníbal cercou os romanos de 3 lados, mas ainda não estava contente. Aníbal acabou de cruzar o rio Trébia e tem uma surpresa sangrenta para o exército romano. Usando cavalos treinados, Aníbal conseguiu esconder a cavalaria na grama alta. Uma trombeta soou e a cavalaria cartaginesa avançou a caminho do pântano. Os romanos se viraram e viram 2.000 cavalos chegando por trás. Deve ter sido muito aterrorizante. A cavalaria romana cercou os romanos, empurrou-os de volta para o rio e os massacraram sem piedade. Dos 40.000 homens romanos e aliados que lutaram naquele dia, 30.000 morreram. 30.000 pereceram na margem do rio Trébia. Era a pior derrota que os romanos haviam sofrido desde a derrota contra os gauleses 125 anos antes. A Batalha de Trébia é um exemplo totalmente clássico de como usar o elemento surpresa num momento chave da batalha. O resultado foi um completo massacre. Aníbal também sofreu perdas. A não ser um, todos os seus elefantes morreram de fome ou exaustão. Ele montava o único sobrevivente, chamado Sírius. O horror dessa derrota levou o Senado romano a criar 4 novas legiões com 20.000 homens. Roma também nomeou 2 novos cônsuls para liderar o exército: Gneu Servilio Gêmino e Caio Flamínio. Eles tinham um alvo, Aníbal, e uma missão: procurar e destruir. Na primavera de 217 a.C., os romanos decidiram que o melhor modo de bloquear o avanço de Aníbal para o sul era dividir as forças. Gêmino iria para o nordeste até Ariminus, a costa. Flamínio iria para o noroeste até Arretium, mas esqueceram uma rota para o sul aberta, pelos brejos do vale do rio Arno. Os brejos do rio Arno era uma região pantanosa, imensamente vasta, criada pelo rio Arno. Era cheia de lodo, insetos, cobras. Era uma terrível barreira natural, tanto assim que nenhum dos comandantes romanos que bloqueavam as estradas dos 2 lados achou que alguém fosse louco a ponto de andar naqueles brejos. Mas Aníbal é famoso por fazer o inesperado, e realmente ele tentou penetrar aqueles brejos. Mas a manobra surpresa custou caro para Aníbal. Enquanto montava Sírius, seu último elefante sobrevivente, Aníbal teria sido picado no olho por um inseto. Infeccionou e ele ficou cego de um olho. Mas nada era capaz de deter Aníbal. Ele passou pelas 2 divisões romanas, chegou à Toscana, aliada de Roma, e incendiou a paisagem. Aníbal começou a incendiar a Toscana. Casas, cidades, matou animais, acabou derrubando árvores. O plano de Aníbal era destruir a região e enfurecer o general romano Flamínio, que via a devastação dos muros da cidade de Arretium. Flamínio ficou horrorizado, ficou assustado. Não tanto por aquela região ser destruída, mas pelo que Aníbal estava tentando fazer.
Em vez de atacar Flamínio dentro dos muros da cidade, Aníbal mandava uma mensagem a outros aliados romanos. O que Aníbal dizia aos aliados era: se você ficar com Roma, isso vai lhe acontecer. Tentava afastar os aliados, e Flamínio também sabia que não poder fazer nada era um sinal de fraqueza dos romanos. Aníbal conhecia bem o inimigo e tentava atrair Flamínio para a batalha. Porque esse era o plano dele: destruir exércitos romanos, matar o máximo de romanos, até o Senado romano cansar da guerra e pedir a paz. E não podia fazer isso só com cercos, precisava atrair o inimigo para a batalha. Aníbal continuou a provocar Flamínio, passando com seu exército diante dos muros de Arretium, exibindo sua coragem e seu poder. Aníbal estava próximo o bastante para provocar Flamínio. Ele dizia: venha se você for corajoso. Saia do seu pequeno forte protetor e venha lutar como um homem. Finalmente, Flamínio mordeu a isca. Aníbal atraiu Flamínio para uma perseguição pela Toscana. Mantinha-se um dia ou dois na frente para poder examinar o terreno e escolher o local mais vantajoso para lutar. Velozmente, Aníbal e seus 30.000 homens passaram pela aldeia de Pazignano e entraram numa floresta ao longo do lago Trasimene. Flamínio vinha logo atrás. A estrada levou Aníbal, agora a cavalo, por uma passagem estreita entre as montanhas e a margem do lago. Agora, todos os elefantes de Aníbal tinham morrido, e enquanto ele passava pelo desfiladeiro, a estreita passagem entre os montes e o lago, ele percebe imediatamente as vantagens táticas daquele terreno. Aníbal descobrira o local perfeito para sua próxima batalha, que tinha uma vantagem natural única. De manhã, uma névoa espessa vinha do lago e cobria todo o vale. Era uma camuflagem perfeita. Aníbal mandou alguns de seus homens acamparem do outro lado do vale, em plena vista de todos que passassem pelo desfiladeiro. Aníbal teria enviado batedores até os montes à frente para acender fogueiras, com o fim de convencer os romanos de que estava mais adiante do que de fato ele estava. No encalço de Aníbal, Flamínio chegou a Pazignano e enviou uma unidade de reconhecimento. Eles voltaram. Era estreito demais, não havia possibilidade de emboscada. No dia seguinte, ao amanhecer, o exército romano começou a entrar no desfiladeiro. Quando Flamínio chegou ao vale, a espectral névoa do lago o cobriu de novo. À distância, Flamínio via as fogueiras dos soldados de Aníbal sobre o monte. Flamínio pensou: finalmente o peguei. Encurralei Aníbal e é hora de massacrá-lo. Flamínio mandou que 6.000 soldados romanos subissem o monte e atacassem Aníbal. A legião se apressou, subiu o monte e atacou o acampamento de Aníbal. Os romanos se lançaram sobre a retaguarda da infantaria de Aníbal num combate selvagem. De repente, os cartagineses saíram correndo, levando os soldados romanos a persegui-los. Aníbal, então, armou uma das armadilhas mais mortais da história militar. Aníbal Barca de Cartago está prestes a acionar uma das maiores armadilhas militares da história. 30.000 soldados da infantaria e da cavalaria emergem da névoa matinal e esmagam o atônito exército romano. E o banho de sangue começa. A batalha se dá ao longo do lago Trasimene, no noroeste da Itália. A infantaria espanhola e africana de Aníbal atinge a dianteira romana. Guerreiros celtas atacam o centro. A cavalaria númida encosta na retaguarda romana. Os romanos foram cercados. Foi terrível. Eles marchavam, não estavam nem em formação de combate, não empunhavam as armas e foram atingidos bem no flanco por um exército enorme que os massacrou. Eles os massacraram. Aníbal fez 2 apostas em Trasimene. Primeiro, que a névoa voltaria para esconder seus 30.000 homens nas colinas. Segundo, que Flamínio avançaria para o acampamento Isca. Ele ganhou as 2 apostas.
Dos 20 mil homens, 15 mil morreram em cerca de 3 horas, inclusive o próprio Flamínio. Aníbal perdeu quantos? 1.500. É uma proporção de 10 para 1. Numa das emboscadas mais bem-sucedidas da história, outro exército romano foi exterminado. Aos 27 anos, Aníbal já era um estrategista lendário. Em menos de 2 anos, Aníbal impôs a Roma 3 derrotas catastróficas. 2.000 homens em Tessino, 30.000 em Trébia e agora mais 15.000 homens em Trasimene. Roma nunca sofrera tal série de derrotas em sua história. Diante dessa derrota, o Senado romano tomou uma decisão ousada, talvez desesperada. Aprovaram a nomeação de um ditador temporário para encerrar o reinado de terror de Aníbal. Seu nome era Quinto Fábio Máximo. Escolher um ditador é extremamente raro na história romana. Eles valorizam muito a república. E a decisão de entregar todo o poder a um homem era difícil para eles. Por isso, o posto veio acompanhado com um prazo de validade de 6 meses. Fábio reuniu um exército de 90.000 homens, o maior da história romana até então. Mas não o usaria em combate direto contra Aníbal. Fábio foi um excelente estrategista. Ele olhou ao redor, viu o exército romano, seus recursos navais, seus suprimentos, a geografia, e depois os comparou com o exército pequeno de Aníbal. Longe de casa, não podia se abastecer, não tinha marinha, e concluiu corretamente que Aníbal não podia vencer, que não fazia sentido continuar a tentar derrotar Aníbal no campo de batalha. E isso se tornou a famosa estratégia fabiana. Não enfrente o inimigo corpo a corpo, atormente-o. Quando ele mandar unidades procurando comida, mate-as. Se alguém lhes der abrigo numa cidade, reduza a cinzas. A estratégia de Fábio deixou Aníbal e seus homens famintos e cansados. Eram constantemente caçados e atormentados, sem conseguirem se reabastecer. As estratégias de Fábio não só eram boas, como eram exatamente o que Roma precisava para conseguir deter um homem como Aníbal, cujas táticas e estratégias se baseavam em travar batalhas. Para ter uma estratégia centrada na batalha, o inimigo precisa concordar em lutar. E ao se recusar a lutar, Fábio negava a Aníbal os combates que ele tanto desejava. Essa é a estratégia que daria certo, mas o problema era que, como toda estratégia, dependia de vontade política. Dependia da vontade política do Senado, de prosseguir com a estratégia fabiana por mais 3, 4 ou 5 anos. Bom, mas esse não era o estilo romano. Apesar do sucesso da estratégia, o Senado romano obrigou Fábio a renunciar após 6 meses. Os romanos retomaram o típico modo de governo, com a eleição de 2 cônsuls civis. Paulo e Varro foram escolhidos e orientados a derrotar Aníbal o mais rápido possível. Varro queria enfrentar Aníbal numa batalha, mas Paulo não desejava ser atraído para um combate. Isso era problemático. Havia uma combinação de 2 exércitos romanos. Os 2 cônsuls, Paulo e Varro, trocavam de posto toda hora. Pode parecer loucura, mas um dia Paulo era o comandante supremo e no dia seguinte era Varro. Aníbal sabia muito bem disso, como sabia com quem preferia lutar. A força de Aníbal era no combate corpo a corpo, e ele queria o mesmo que Varro. Ele se reuniu com os espiões, aguardou e depois mandou uma unidade de ataque quando Varro estava no comando. Como esperado, Varro entrou em ação e mandou uma força de ataque para enfrentar os cartagineses perto de Canas, na Itália. O exército colossal de Varro era composto de mais de 80.000 soldados romanos e aliados e 6.000 cavaleiros. Foi a maior força de combate romana a lutar de uma só vez. Varro distribuiu os soldados na típica formação em manípulos, mas acrescentou uma novidade à antiga fórmula. Eles ficaram mais compactados, de modo que a dianteira era mais estreita e a profundidade era maior. A apenas 90 metros de distância, Aníbal dispôs sua própria infantaria de 35.000 homens, mas numa configuração especial, nunca antes usada numa batalha ocidental. Normalmente, a fileira da infantaria era reta. Mas ele dispôs a sua num arco côncavo com a curva do arco voltada para os romanos, num tipo de semicírculo. O
O próprio Aníbal liderou a infantaria a partir do meio da fileira. A Batalha da Aniquilação começou. A infantaria lutou ferozmente. Mas foi a cavalaria cartaginesa que aplicou o primeiro golpe mortal. A cavalaria pesada colidiu com a cavalaria romana com uma força tão incrível que a dizimou. Havia mortos, feridos, cavalos mortos e o resto simplesmente fugiu. Tentando escapar dessa onda de destruição, os romanos eram abatidos enquanto corriam. Foi o começo de uma das maiores batalhas de todos os tempos. A Segunda Guerra Púnica entre Cartago e Roma. Dois grandes exércitos se despedaçam nas planícies de Canas, lutando pelo controle de toda a região do Mediterrâneo. Aníbal distribuiu seu exército em um original semicírculo. Nos flancos, o comandante da cavalaria cartaginesa mandou uma parte de sua força ajudar a cavalaria númida, no lado oposto do campo de batalha. Com a vantagem de quase 4-1, a cavalaria cartaginesa conseguiu destruir logo a cavalaria romana nos flancos. No centro, a infantaria romana fez Aníbal recuar. Mas era um ardil. Aníbal cedia terreno de propósito. E foi por isso que Aníbal reuniu seus homens num semicírculo. Ele sabia que o centro cederia e que os flancos resistiriam. O centro recuou lentamente e os romanos, pensando que estavam ganhando, mandaram mais soldados para o centro. A forma inicial em arco da linha cartaginesa agora se parecia com um V. A infantaria de Aníbal se curvava para dentro. E as unidades romanas eram atraídas cada vez mais para uma linha em forma de V. E enquanto avançavam, eram completamente comprimidas. Pressionada nesse V, a infantaria romana só podia seguir numa direção: para frente. Lívio, um historiador romano, contou que a pressão era tão grande que os soldados romanos não conseguiam abrir os braços, não conseguiam erguer as espadas. A um sinal de Aníbal, as falanges africanas avançaram em direção ao meio e esmagaram os romanos pelos lados. Aníbal bloqueou a frente. A infantaria africana pressionava pelos lados. Aníbal mandou que a cavalaria de seu irmão mais velho, Asdrúbal, colidisse por trás. Os romanos ficaram presos numa câmara mortal. Asdrúbal o Brilhante guiou sua cavalaria para a retaguarda dos romanos e colidiu com ele. Esse é o famoso cerco duplo. Nunca antes havia sido feito na história militar. Nunca. E é uma manobra brilhante. Aníbal percebeu que era quase impossível deter o exército romano quando ele estava atacando de frente. Mas seus manípulos só iam para frente e para trás. Não eram capazes de dar a volta e nem de cercar. E se você sabe exatamente como seu inimigo vai lutar, não é tão difícil descobrir como derrotá-lo.
Ao cair da noite, Aníbal havia dizimado um número inacreditável de romanos. A Batalha de Canas teve tantas mortes que deu origem a um novo termo da terminologia militar. É a chamada Batalha da Aniquilação. Ou seja, o inimigo não era derrotado, era aniquilado. A Batalha de Canas foi uma das mais brutas e sangrentas da história. Mais de 70 mil romanos foram massacrados num único dia. 70 mil mortos numa área com apenas o dobro do tamanho do Central Park. Pense bem, ainda não existiam armas mecânicas. Quanto tempo demora para matar 70 mil seres humanos com espadas e lanças, um por um? Parece que a resposta é 6 horas. Aníbal estava prestes a realizar seu sonho de destruir Roma. Mas a vitória em Canas, na verdade, marcaria o fim do sucesso militar de Aníbal na Península Italiana. Depois da batalha, o comandante da cavalaria númida, Maharbal, pediu que marchasse imediatamente para Roma. Mas Aníbal se recusou. Isso levou Maharbal a exclamar: Aníbal, você sabe conquistar, mas não sabe como usar as suas vitórias. Talvez Aníbal acreditasse que Roma se curvaria diante dele e se rendesse após uma derrota tão devastadora. Ou talvez porque seria impossível manter um cerco a Roma sem esforços e suprimentos. Canas ficava a 420 quilômetros de Roma. Então, ele chegou perto, mas não o bastante. Não importa o motivo, a destruição de Canas foi o mais perto que Aníbal chegou de cumprir o juramento de vingança feito a seu pai. Aníbal tentou negociar um acordo de paz com os romanos após Canas, mas os romanos se recusaram. De fato, os romanos até mesmo proibiram a palavra paz. Nenhum cidadão podia pronunciá-la em voz alta. Por fim, os romanos decidiram retomar a estratégia fabiana de contenção. Em vez de tentar vencer Aníbal no campo de batalha, procurariam cansá-lo. Pense nisso um pouco. Roma, com toda a força destrutiva de seu império, pensou: não podemos vencer Aníbal. Só podemos atormentá-lo. Só podemos contê-lo. Aníbal conseguiu que várias cidades do sul da Itália passassem para o seu lado. Assim conseguiu viver da terra. Mas por mais que tentasse, não conseguiu cumprir a promessa ao pai. Ele nunca conseguiu incendiar Roma. Apesar de todos os seus triunfos no campo de batalha, a campanha de Aníbal deve ser vista como uma derrota. Ele finalmente desistiu da luta para destruir Roma e voltou para Cartago. Se quiser um exemplo mais moderno, podemos pensar em Robert E. Lee. Durante a Guerra Civil Americana, Lee venceu quase todas as suas batalhas, mas finalmente ele perdeu a guerra. Não importa quantas batalhas você vença, uma batalha é um meio para chegar a um fim, vencer a guerra. Dessa perspectiva, as campanhas de Aníbal foram um fracasso. As batalhas individuais foram vitoriosas, mas a estratégia de dobrar Roma e obrigá-la a assinar um tratado de paz fracassou. Ninguém ganha nenhum ponto em guerra só por tentar. A maior ironia da invasão de Aníbal é ter desencadeado eventos que transformariam a República de Roma num império que conquistaria o mundo antigo. Se não fosse Aníbal, a Segunda Guerra Púnica não teria existido. E não há razão nenhuma para acreditar que Roma teria se expandido tanto quanto o fez. As táticas e os ardis de Aníbal, sua sede de sangue e determinação, sua selvageria e seu gênio. Todo esse legado é ensinado a comandantes até hoje no mundo inteiro. Mas a maior lição talvez seja que Aníbal conseguiu aniquilar os exércitos romanos, mas nunca foi capaz de destruir Roma. Batalhas antes de Cristo. Aníbal, o Aniquilador. O ano 219 a.C., o homem Aníbal Barca, de Cartago, um dos maiores e mais sanguinários generais da história. Aníbal reduziu a cinzas a cidade romana de Saguntum. As chamas foram apenas os primeiros anúncios da conflagração que logo tomaria a Europa, enquanto Aníbal, o Aniquilador, instaurava seu domínio sangrento com o fim de se vingar da poderosa Roma.
Cartago, terra natal de Aníbal, era um centro comercial da costa norte da África. Sua influência econômica e militar reverberava em todo o Mediterrâneo. Cartago estendia seu comércio até o leste do Mediterrâneo e há evidências de que comercializavam em locais tão distantes como o Estreito de Gibraltar e a Inglaterra. A Roma era que Cartago limitaria sua marinha a 100 navios. E isso era muito incômodo para um império que era uma potência comercial. Sem a maior parte da frota comercial e com os bolsos vazios, Cartago usou sua potência militar para explorar as riquezas da Espanha. A Espanha tinha vastas minas de prata. E os cartagineses rapidamente as dominaram e fizeram uma fortuna. Eles decidiram construir defesas terrestres em vez de marítimas, que foram bastante esgotadas na Primeira Guerra Púnica. O pai de Aníbal, Amílcar Barca, um dos comandantes mais experientes de Cartago, liderou o exército até a Espanha. Amílcar Barca é fundador de uma grande dinastia militar em Cartago, a dos Barcidas, do nome Barca. E ele realmente odiava os romanos. O jovem Aníbal estava imerso num mundo violento e sangrento, vendo seu pai, professor e modelo, travando combates brutais. Ele nasceu para lutar. E foi criado para não aceitar nada, a não ser a vitória nos campos de batalha. Ele foi o grande comandante militar de Cartago, Aníbal. A missão da vida de Aníbal foi destruir Roma ou morrer tentando. Aníbal avançou pelos gelados Alpes. Eliminou dezenas de milhares dos mais ferozes guerreiros romanos. E fez história militar num campo de batalha, onde dizimou 70 mil homens num único dia. Aníbal é um matador. Aníbal é um conquistador. Aníbal é o aniquilador. Através da fumaça mal cheirosa da terra abrasada e dos corpos queimados, veio a resposta de Roma. Capturem Aníbal e o crucifixem. Numa cena muito famosa descrita pelo historiador grego Políbio, o embaixador romano pegou sua toga, uma prega em cada mão e disse: Roma oferece paz ou guerra. Escolha, para Roma tanto faz. Aníbal e os cartagineses escolheram a guerra, cujas sementes haviam sido plantadas quase meio século antes. Foi quando Cartago e Roma cobriram de sangue o mar Mediterrâneo na Primeira Guerra Púnica, aludindo ao nome latino de Cartago. 400 mil mortos, quase 15% da força militar de todo o território da Itália foram perdidos naquela guerra terrível e sangrenta. A guerra terminou num empate militar, mas o Tratado de Paz custou mais caro para Cartago. Parte do acordo com... Apenas 650 quilômetros de Cartago ficava Roma. Embora não ainda o império colossal que se tornaria, possuía um exército que ameaçava o domínio comercial cartaginês na região. Os romanos eram um povo guerreiro e imperial. Ainda não eram um império, mas via-se que essa república começava a expandir suas fronteiras. Então era só uma questão de tempo para que Roma e Cartago se enfrentassem pelo poder. Aníbal destruiu Saguntum pessoalmente, mandando um convite sangrento para que Roma aceitasse entrar em seu jogo mortal e destrutivo. O cerco a Saguntum durou 8 meses, pelo que sabemos. Não temos muitos detalhes de uma perspectiva histórica, mas o que sabemos é que assim que os soldados cartagineses conseguiram entrar, foram de casa em casa e capturaram quase todas as famílias romanas, mataram os homens e venderam as mulheres e crianças como escravas.